Você toma muito loss em falso rompimento ou pega um rompimento, algum fluxo a favor do movimento e acaba tomando loss? Se você é uma dessas pessoas, você está aqui no conteúdo certo. Hoje eu vou passar um gatilho muito interessante na qual vai fazer com que você pare de tomar loss em falsos rompimentos, certo? Então já pega papel e caneta na mão. Hoje o conteúdo, quando eu venho aqui na conta demo, é conteúdo de aprendizado, tá? Hoje não vai ter as operações, mas é um conteúdo que vai agregar demais ali para vocês, certo? Então, conteúdo gratuito aqui no YouTube. O que eu peço para vocês é o seguinte: só deixar o like, só se inscrever aqui no canal, que é muito importante, e me acompanhar lá no meu Instagram, @atradersara, certo? Lá tem todas as informações, lá eu posto as minhas operações diárias, dou algumas dicas também ali pra galera. E é isso, vamos lá. Pessoal, para operar, né, parar, na verdade, de tomar loss em falsos rompimentos, é necessário vocês também saberem um pouco sobre como identificar um falso rompimento. E aqui é o seguinte, o falso rompimento, ele sempre vai acontecer, na maioria das vezes, em mercados laterais. Aquele mercado que possivelmente já teve vários toques em suporte e resistência. Sabe quando o mercado ele fica trabalhando assim, dessa maneira, e aí logo após dá uma esticada, e aí acontece o famoso rompimento, né? O famoso rompimento. E aí que tá. Quando acontece esses rompimentos, na maioria das vezes, as pessoas já acreditam que o candle ele já vai subir, já vai fazer uma continuidade a favor do fluxo e buscar um outro alvo. Mas normalmente é interessante você sempre aguardar um candle de confirmação, certo? E aí, o que acontece é onde pega muitas pessoas. Vamos supor que o seu candle de confirmação ele terminou dessa maneira. Aqui a gente consegue entender o que? O mercado ele tá lateral, veio um candle de impulsão e aí logo após veio um candle deixando muito pavio, só que ele fechou em simetria. Isso daqui pega muitas pessoas, tá? Quando isso acontece, na maioria das vezes, eles fazem o quê? Nasce mais um candle vendedor voltando para a zona. E aí o pessoal pega uma compra, ainda assim acreditando numa alta e acaba tomando esse loss. Justamente porque essa entrega futura aqui só foi para preencher, o último candle preencheu e apareceu um martelinho. Então isso daqui é um padrão gráfico do falso rompimento. Só que, por mais que você tomou um loss aqui, não tá acabado, tá? Aqui você tem como pegar também um outro win logo após, basicamente, no seu primeiro loss aqui, ó. Acreditando nessa continuação, a vela retorna. É interessante que, para você pegar uma continuação, os pré-requisitos que eu gosto, a vela ela não pode ser muito cheia. Ela não pode ser aquela vela de exaustão. Eu gosto quando a vela deixa pelo menos um pavio ou termina um spin top dessa maneira, ou pode até terminar um pin bar, tá? Assim, ó, retornando para a zona também fica interessante. E aí o que acontece? Ela engolfou os dois candles, no caso comprador, né? A gente aguarda o candle voltar aqui. É interessante que ele teste essa região, ou seja, se torne um candle comprador para a gente pegar bem posicionado. E aí entramos a favor desse falso rompimento. Por que falso rompimento? Só entrando numa conclusão aqui. Tentou romper, deixou confirmação, terminou em simetria, não conseguiu, vendedores voltaram para a zona e agora temos o que? Um posicionamento vendedor para atingir novamente essa região de compra mais aqui abaixo, certo? Então temos esses candles aqui e essa zona ao nosso favor. Vamos procurar isso aqui no nosso gráfico? Olha só, pessoal. Eu vou procurar um gráfico que esteja fazendo lateralização para poder explicar de uma maneira melhor e que vocês consigam enxergar isso também. Ó, aqui nesse movimento o mercado ele tá de baixa, né? Então não fica tão interessante assim, porque ele não chegou nem a romper nenhuma zonas.
é interessante que a gente tente achar aqui uma vela de esticamento que tentou romper, só que não conseguiu, entendeu? Entrou no caso venda ou entrou compra, enfim. Ó, aqui pode até servir, só que não tá um dos mais bonitos, certo? Não tá um dos mais bonitos aqui. Mas ó, aqui a gente consegue ver que veio um candle vendedor, tentou romper, não conseguiu, logo após veio um candle comprador, indicando um fluxo aqui novamente, certo? Só que esse candle ele basicamente foi sozinho ali na região. Ó, pessoal, aqui fez um rompimento muito interessante, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o ponto fixo para vocês entenderem. Peguem a visão aqui, hein? Mercado lateral. Lateral não, né? Tá de baixo aqui, tá? Um fluxo. Tá um fluxo de baixo. Temos essa regiãozinha aqui de suporte, beleza? Por quê? Porque começou a entrar compradores aqui. Logo após veio um candle de reversão, veio um candle vendedor, tentou romper, beleza? Rompeu aqui, então esse foi o primeiro candle de rompimento. Só que a gente entra, não, a gente aguarda. Então olha só o que aconteceu. Quem pegou uma venda aqui acreditando nessa baixa, levou um loss lindo, inclusive, certo? O que temos aqui? Um falso rompimento. Ela voltou para zona, ou seja, essa zona tem compradores posicionados. Então, o que vai acontecer aqui é de entrar mais um candle comprador para buscar esse alvo mais aqui acima, onde está saindo venda. E com isso, a gente consegue entender que tem espaço para caber mais um candle, tem alvo de preço. O último candle aqui que voltou para a zona engolfou praticamente, não terminou em simetria, que é interessante. Eu só aguardaria ela retornar aqui um pouco, ó. Só aguardaria ela voltar aqui, só que a gente consegue ver que ela não retornou, não voltou para a zona, mas daria o win lindo aqui, beleza? Buscou a região, que seria o alvo, fez o quê? A reversão. Então, dessa maneira a gente consegue parar de tomar esses loss por bobeira, tá? Praticamente por besteira. Porque não adianta a gente insistir num rompimento quando acontece um falso no caso. Ó, vamos supor que aqui também, ó. Vou marcar aqui para pegar esses topinhos aqui, ó. Esses topinhos aqui atrás. E aí vamos supor que você abriu o gráfico e aí você consegue enxergar que o mercado ele tá num fluxo. Olha só, pessoal. O mercado ele tá em um fluxo. Fez o rompimento dessa região, não conseguiu, ou seja, falso rompimento. Voltou, terminou em simetria também. Tudo que eu falei para vocês. Ah, lembra aquilo? A Sara falou que quando terminar em simetria, voltar para a zona, tende a fazer a reversão, ou seja, tende a entrar vendedores ou compradores dependendo da situação. Nesse caso é venda e fez o falso rompimento, certo? Só que aqui é o seguinte, aqui eu aguardaria um candle voltar e ver como ele ia fechar, porque ele não fechou para ele não travar nessa região aqui de simetria desses pavis. Então eu aguardaria mais um candle nascer. Esse candle nascendo aqui, ele finalizando, fechou um spin top, ele veio numa região muito interessante. Então aqui eu ainda assim arriscaria uma venda a favor dessa reversão. Terceira vela do movimento também tende a dar win, beleza? Ó, se rompe e não consegue e termina um candle em simetria, o que tende a entrar? Vendedores ou compradores. Tudo depende ali da nossa região. Olha só, pessoal, aqui também, ó. Veio um candle comprador, não conseguiu romper, né, no caso, voltar para a zona. Veio um doji voltando. O que teríamos aqui? Um falso rompimento, não conseguiu fazer a movimentação de alta, fechou um doji, logo após veio um candle de comando, deixando uma entrega futura, nasceu descendo, aguardaria aqui no 50%, o win lindo,
tínhamos até esse espaço aqui para fazer o preenchimento. Veio até 3 candles aqui da mesma cor. Então, isso daqui é uma observação que vocês podem levar, certo? Para padronizar ainda mais para quem gosta de operar o fluxo, beleza? Se você tomou loss e viu que não continuou a sua alta ou a sua baixa, aguarda o último candle, que o último candle ele sempre vai te mostrar uma direção interessante, beleza? Do mercado. Você só vai evitar mesmo, pessoal, se tiver alguma simetria muito perto. Igual eu falei para vocês, a vela quando ela retorna, eu gosto quando ela deixou a entrega futura ou pin bar. Quando ela termina assim, dessa maneira aqui, ó, vem um candle e aí tá vendo que esse candle comprador não continuou, aqui eu já evito. Então é interessante também vocês prestarem atenção nas marcações, ou seja, topo e fundo, topo com topo, fundo com fundo. Ah, não tô conseguindo enxergar nenhuma região em M1 ou M2 ou algo do tipo assim. O que eu faço e o que eu fazia muito era traçar topo com topo ou fundo com fundo, certo? Que a gente consegue ter uma visão interessante e enxergar onde possa entrar compradores ou vendedores. Como assim, Sara? Basicamente isso aqui, ó. Tá vendo? Aí a pessoa pensa assim, poxa, não continuou, né? Vem um candle forte vendedor, tomei um loss aqui. Mas se eu for parar para analisar, ela bateu justamente no seu suporte. E ela nem rompeu, no caso, não deixou nenhuma entrega futura aqui para poder nascer ou preencher aquele pequeno espaço. Então, às vezes, os loss também que acontece no fluxo é por conta disso, de vocês deixarem de marcar o topo com topo e fundo com fundo. É interessante. Eu sei que o vela a vela, a psicologia dos candles, é muito além do que fazer as marcações. Mas para quem ainda tem essa dificuldade de enxergar se tem espaço, se não tem espaço, se pode entrar compra ou venda, é legal vocês fazerem essas marcações. Isso vai fazer com que vocês aprimorem mais ainda, sabe, a visão a visão gráfica de vocês. Certo, turma? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Anotem, desenhem também e façam igual eu fiz aqui, como mostrei para vocês. Procurem isso no gráfico e, melhor ainda, opere. Se eu não me engano, tem várias operações minhas aqui operando falso rompimento. Depois dessa análise, vocês vão entender que eu peguei várias entradas já, depois de um loss, referente ao falso rompimento. O meu operacional, vocês sabem que é a favor do fluxo, rompimentos assim, então é algo que eu tenho que prestar bastante atenção. Então, deixo como dica aí para vocês, e é isso. Se você também tem interesse em participar do treinamento Fórmula Vela Vela 2.0, o link tá aí abaixo, e o link também da plataforma para você fazer as operações, fazer os seus estudos todos os dias aí, o link tá aí abaixo também. Tamo junto, até o próximo conteúdo, e valeu! Yeah, drinking dope turned me to a superhero, yeah.